Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um evento CIPAT Pulcra 2020, tá? Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema extremamente interessante, que é finanças, tá bom? Para quem não me conhece, versão sem barba, né? E aqui versão com barba. Meu nome é Luiz Eduardo Ferreira Bianchi, brasileiro, casado, 52 velas, né, em cima do bolo, nascido em São Paulo, moro em Santa Branca e pai da Ana Carolina e do Luiz Felipe. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, né, qual foi a minha jornada profissional. Trabalhei dentro do complexo Philips, LG Philips, LP Displays, né, em torno de 20 anos. Dei aula nas faculdades Anhanguera de Jacareí e Taubaté, atualmente dando aula na faculdade Inesp, e tenho uma empresa de treinamento em gestão, tá? Chama-se ActuX. Alguns trabalhos realizados, né? Em vários segmentos, principalmente dentro da área de treinamento e desenvolvimento em gestão. Bom, vamos lá, uma ideiazinha pequenininha de quem eu sou e vamos começar. Todos prontos? Vamos lá. Foi pedido um tema, né, e discutindo amplamente com o pessoal da elaboração, da gestão da CIPAT, a gente chegou num tema extremamente sensível, né? Estamos passando por um momento, a gente vai falar disso, um momento de crise, né? A nível Brasil, a nível mundial, e esse tema a gente tenta trabalhar essas duas situações. Em época de crise, como eu devo olhar o dinheiro, né? Existe sim uma tratativa diferente, como é que eu devo proceder? É isso que a gente vai ver durante o dia de hoje, tá bom? Tecnicamente, né, o nome completo é Gestão Financeira Pessoal em Tempos de Crise e Repensando Nossa Relação com o Dinheiro. Tecnicamente, a gente vai dividir esse bate-papo em dois módulos, esse daqui é a parte 1 e o foco vai ser dado dentro da gestão financeira propriamente dita. Então, educação financeira. O que vem a ser educação financeira? Quem esteve na CIPAT 2019, né, dentro da Pulcra, vai talvez se lembrar de um bate-papo que nós tivemos, isso aqui na verdade é uma grande continuação, sobre a condição da educação financeira. O nome educação, né, dividindo, né, essa frase educação financeira, a gente vai poder entender dois grandes aspectos. O primeiro, né, educação. A gente costuma dizer que educação a gente recebe em casa, tá? Nada mais justo, né, fazer parte da nossa cultura, da nossa criação, ou seja, nossos pais, nossos avós, passando de geração para geração essa condição da educação no segmento, no assunto financeiro, tá? E aí é interessante, se isso não foi feito durante a sua vida, dentro da sua família, ainda existe uma possível solução, que é você levar essa condição para dentro de um banco de sala de aula, ou seja, dentro da escola, tá? Então, educação financeira se aprende em casa e também se aprende na escola, tá bom? Finanças, a gente comentou também, né? É a área do conhecimento que trata de assuntos relacionados ao dinheiro e ao seu uso, tá? E aí vem aquela famosa pergunta, para que eu preciso do dinheiro, né? Ou, de repente, até se você quiser, fazer a pergunta diferente, será que realmente eu preciso do dinheiro para viver, né? Então, digamos que basicamente todo ser humano tem suas necessidades. E essas necessidades estão distribuídas de
de uma forma muito ampla na sua vida. E aí vamos trabalhar aí alguns aspectos, né? O aspecto saúde, tá? Isso daí é indiscutível nos dias de hoje, tá? Temos a condição da educação, né? Então preciso do dinheiro para a educação. Ah, mas posso ir para uma escola pública? Pode, sem dúvida. Mas a gente sabe que nem sempre encontramos a vaga. Então, existe sim uma necessidade da gente ter essa possibilidade e lançar mão, quando necessário, do ensino particular. Tá? Precisamos de algo chamado segurança, ou seja, preciso ter uma casa, preciso ter um local para morar, um teto que me abrigue do sol, da chuva, né? Das condições externas que não são tão favoráveis a nós seres humanos. Temos também a condição e a necessidade do lazer. Preciso passear, preciso me divertir, levar meus filhos para cá ou para lá, né? Precisamos nos alimentar, isso é indiscutível, né? Uma alimentação pelo menos em condição de te dar condição, a alimentação em condição de te dar a possibilidade de você viver com o mínimo, né? Você precisa de energia para viver seu dia a dia, né? Moradia, tecnicamente, então você vai precisar de um teto, né? Para te dar segurança. Então aqui você tem os dois aspectos, né? Você tem o lar como elemento de segurança e o lar como elemento de moradia, tá? E a condição de mobilidade, preciso ir e vir, né? Seja ele de carro, de bicicleta ou por qualquer elemento que possa, né, me levar de um lugar a outro, tá bom? Tecnicamente, para que a gente precisa de tudo isso, né? Isso daí a gente costuma atribuir o nome de qualidade de vida, tá? Então, muitos acreditam, né, que ter qualidade de vida nada mais nada menos é do que você ter um bom carro, uma boa casa de praia, um lugar para você descansar, um lugar para você morar. Mas a gente costuma dizer que basicamente qualidade de vida é a condição, ou seja, é a busca do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. E aquela famosa situação, quando eu não tenho dinheiro, muito provavelmente esse equilíbrio vai ser quebrado, tá bom? Então, realmente o dinheiro favorece as condições para que você tenha esse possível equilíbrio entre esses três fatores, tá? Nada mais, nada menos do que a gente costuma dizer viver bem. Isso tecnicamente também é qualidade de vida. Significa eu ter um pai ou uma mãe que me dê segurança, que me alimente, né? Um lugar para eu dormir. E aí aquela famosa história, quantos de nós conseguem efetivamente pôr nossas cabeças no travesseiro, dormir com relativa tranquilidade, tá? Ou até chegar na terceira idade com condições, né, e saúde, né, que me deem a possibilidade de viver ali uma vida boa, né, nesse momento terceira idade, tá? Dimensões da qualidade de vida. A gente tem aí uma possibilidade de fragmentar a nossa vida, né, dentro de pequenas categorias, né? E a gente pode ter uma categoria física, ou seja, a dimensão física dentro da sua vida. Você pode ter a dimensão intelectual, você pode ter a dimensão espiritual, você pode ter a dimensão familiar, você pode ter a dimensão profissional, social, financeira e, tecnicamente, a dimensão ecológica. Então, é aquela famosa pergunta que a gente acaba fazendo. Bom, como estão as minhas dimensões, né? Como eu posso avaliá-las, como eu posso senti-las, né? E aí é interessante a gente perceber, na maioria das vezes, aquela dimensão que mais lhe traz desconforto, tá? De uma forma ampla, aí você pode até discutir em momento específico, lá,
mas eu discordo, eu acho que a intelectual, a espiritual ou a física, essa daí me abala um pouquinho mais neste momento específico da minha vida. Mas, de uma forma geral, a literatura já te diz, já te leva ao entendimento que a dimensão financeira é uma das que mais aparenta ter problemas dentro das vidas das pessoas comuns, tá? Então, essa condição financeira, ela te leva a uma insatisfação e essa insatisfação vai te tirar daquela condição de equilíbrio, tá? E aí é muito interessante a gente perceber que essa dimensão financeira tem uma ligação muito forte com a dimensão profissional, tá? Então vale a pena a gente estudar essa dimensão financeira em conjunto com a dimensão profissional. Ou seja, a dimensão profissional tem uma interferência muito grande em cima dessa condição financeira, tá? Isso é bastante sensível, nós conseguimos entender que isso é muito verdadeiro. Então, o meu dinheiro geralmente vem daquela empresa que me paga. Então, eu troco o meu serviço, eu troco a minha mão de obra, eu troco o meu conhecimento, né, por algo chamado remuneração. Então, eu entrego a mão de obra e eu recebo o dinheiro específico por ela, tá? Então, é interessante você perceber que você vem com essa condição já há algum tempo. Você provavelmente nasceu, cresceu, fez ali a sua escola, tecnicamente você cumpriu todos os momentos acadêmicos, você se formou e hoje trabalha, tá? E aí, olha que interessante, em troca do trabalho vem a sua receita, ou seja, vem a sua renda, vem o seu dinheiro. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente deveria trabalhar no dia de hoje. Tudo estaria muito bem, né, se não fosse, tecnicamente, momentos de crise, né? A gente até já comentou, como ganhar dinheiro? Não existem muitas formas, né? Se você trabalhar de uma forma ampla, a gente vai perceber, bom, dinheiro eu posso obter através de uma herança, posso obter através do matrimônio, posso, né, adquirir essa renda através de um prêmio, posso ganhar numa loteria, posso ganhar numa Mega Sena, ou efetivamente eu troco em função do meu trabalho. E aí aquilo que nós já comentamos até no passado. Bom, não ganhei herança, não obtive através do matrimônio, não obtive através de uma condição de premiação, tá? Então me sobra sim aquela condição de troca através do trabalho. Então dou o trabalho e eu recebo a receita, o rendimento, tá? E aí aquela condição, aquele desdobro do trabalho. Eu posso ter o trabalho de forma lícita e o trabalho de forma ilícita, que a gente deveria provavelmente optar pelo lícito, tá? Ou seja, o ilícito não teria vez nessa condição para você adquirir o seu dinheiro, tá? Então, sobra apenas o trabalho lícito. Então, é interessante a gente saber, a gente sentir essa situação, é muito visível, ou seja, você passa uma vida inteira estudando em busca de um trabalho e aí esse trabalho vai te dar a oportunidade de você trocar o quê? Trocar o seu esforço pelo dinheiro. Então, iria muito bem se não fosse algo chamado crise, chamado pandemia. Então, essa pandemia, tecnicamente, ela tem seu início em 2019, né? E isso está sendo carregado por um período provavelmente maior até do que você imaginava. E muitos, né, muitos de nós, se a gente fizer uma pesquisa, e a pesquisa está aí, de relativa facilidade para a gente conseguir apresentar esses números, né? Então, em função da pandemia, nós tivemos um grande número de
pessoas que tiveram que encerrar os seus contratos, né, de emprego em função de uma impossibilidade da empresa continuar mantendo a estrutura plena que ela vinha mantendo há muito tempo, por sinal, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Aquela dimensão, aquela ligação entre as dimensões financeira e profissional, quando da pandemia, né, tecnicamente ela vem e encerra esse contrato, né, essa troca que você realizava, ou seja, você é demitido ou muitos foram demitidos, esse vínculo, essa troca perde a sua ação, a sua efetividade. O que acaba acontecendo? As pessoas deixam de receber o seu salário. E esse fato acaba implicando em muitas coisas, tá? Então é muito interessante a gente perceber, e aí começa todo o nosso ensaio, a gente monitorar esse momento. Obteve a ruptura e a partir desse momento eu não recebo mais nada. Então, aí vem uma pergunta muito interessante que, infelizmente, eu tenho que fazer para vocês. Quanto tempo duram suas reservas financeiras caso algo aconteça parecido com o que está acontecendo hoje, né, a nível Brasil, a nível mundial? Então você deixa de cumprir aquela troca entre trabalho e salário. Aí vem a pergunta: em quanto tempo você vai consumir as suas reservas? E aí é triste a gente perceber que essas suas reservas que você acumulou ou não, né, elas serão consumidas em dias, né? Elas serão consumidas talvez em horas, elas serão consumidas talvez em segundos, tá? Então, gente, infelizmente é muito triste a gente perceber, e nós como acadêmicos, a gente tem feito pesquisas nesse segmento, vou até mostrar uma, muita gente entrou no processo de endividamento. O que significa o processo de endividamento? É aquele processo onde você queima, né, aquela sua reserva, queima ali as suas gorduras, né, queima os seus depósitos, né, e aí você começa a usar esse dinheiro para comer, para viver, né, em um dia, 2, 3, de repente, uma semana, um mês ou menos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa pergunta deveria ser uma grande fonte de reflexão para que a gente pudesse pôr ali a nossa cabeça no travesseiro e responder de forma muito tranquila. Se eu precisasse hoje, né, viver das minhas reservas financeiras, quanto tempo ela duraria? Dias? Horas? Segundos? Né? Ou menos? Ou mais? Então essa pergunta vale a pena que você reflita, leve isso daí para uma forma mais alta, né, de discussão entre você, entre o seu cônjuge, tá? Então isso é bastante interessante. Então vamos lá. É a hora que a gente olha para aquele leito de rio e fala assim: puxa, a fonte secou. E ela seca mesmo, gente. Isso não tem nada mais lógico do que isso. Nós já trabalhamos com alguns conceitos, né, na CEPAT passada, e a gente percebe, se eu tenho um depósito, ou seja, tenho uma caixa d'água, e essa caixa d'água eu tiro mais água do que eu ponho, tecnicamente um dia ela vai secar. A mesma coisa para um leito de rio, onde eu tiro, e se eu não tiver o fator reposição, né, eu em um dia, ou 2, ou 10, ou 1000, não sabemos exatamente quantos, a gente terá um problema de escassez. Isso acontece com o dinheiro da mesma forma, tá? Então, tome cuidado. A sua fonte pode secar.
tá? Então, vamos ainda para alguns outros conceitos. Por que essa fonte secou, tá? É uma boa pergunta para a gente trabalhar essa reflexão. Então, por que a sua fonte secou? Existe apenas uma, né? Apenas uma e muito grande análise, tá? E olha que interessante, nós já fizemos no passado uma interpretação desses 3 quadros, né? Então eu tenho aí condição 1, condição 2 e condição 3 das receitas, né? E eu tenho condição 1, 2 e 3 das despesas. Significa o seguinte, se eu tiver uma receita de R$100 e tiver uma despesa de 150, teremos 50 negativos. Ou seja, se eu gastar mais do que eu receber, eu vou ficar devendo. Então, ganhei 100, gastei 150, sobraram o quê? Não sobrou nada, faltou 50. Se eu tiver uma segunda situação, ganhei 100 e gastei 100, não me sobra nada, mas também não me falta nada. Significa que eu estou empatado. E a terceira situação, se eu ganho 100 e gasto apenas 50, eu vou ter 50, né, como resto, ou seja, 50 positivos. Me sobram 50 ao final do período, tá? Então aí nós temos basicamente, né, essa situação. Então é visível no rosto das pessoas. Caso você viva um mês onde você tem a reprodução do quadro 1, então viveu um mês desse jeito, você termina o mês em desespero. O que dirá em 2, 3, 4, 5 meses, fazendo a mesma situação. Então, esse desespero tende apenas a aumentar, tá? Quando a gente analisa ali o cenário 2, você nem está tão feliz e nem está tão triste, ou seja, meio a meio, terminei empatado, terminei 0 a 0, nem tá bom, nem tá ruim, tá? Então estamos neutros. E a terceira situação, aonde me sobra, e isso já me causa uma certa tranquilidade, ou seja, se eu consigo trabalhar mês a mês uma condição que me sobre sempre esses 50, eu ao longo do tempo vou fazer algo chamado reserva, tá? Então, esse é o grande ponto, essa é a grande sacada deste modelo que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá? E aí vem aquela famosa pergunta, como vai a sua saúde financeira? Você está conseguindo trabalhar no primeiro, no segundo ou no terceiro modelo, né? Então, isso é interessante a gente trabalhar também de uma forma visível. Já abordei algo parecido no passado, né? É interessante a gente perceber que nós temos duas grandes pontas, né? Onde aqui eu tenho pessoas com dinheiro, provavelmente felizes, aqui pessoas sem dinheiro, e aí eu sempre cito a feição desse senhor, ela é muito interessante. Muito embora esteja claro que ele é uma pessoa de pouca posse, ele também está feliz, né? Ou seja, ele está consciente da condição em que ele se encontra, está relativamente satisfeito e leva essa vida dentro das possibilidades. Então, olha que interessante. Com pandemia ou sem pandemia, quem era, né, muito bem posicionado ou quem é plenamente desprovido, provavelmente a pandemia não fez efeito algum em seus bolsos. O que tinha muito dinheiro não sofreu com o desemprego, aquele que tecnicamente já é desprovido do dinheiro também não foi influenciado, né? Porque ele já não tem. E aí a pergunta resta: quem foi prejudicado com esse momento de pandemia ou esse momento de crise?
novamente fica prejudicada aquela classe que não está nem do lado direito, nem do seu lado esquerdo, tá? É a famosa classe intermediária, classe média, que ele se coloca geralmente sob, né, uma necessidade absurda, de consumo absurdo, e geralmente muito longe daquilo que ele poderia ou deveria assumir como mínimo para viver, tá? Então essa pessoa da classe média que aparenta ter algo a mais do que ele deveria ter ou do que ele poderia ter, né? É essa que vai ser mais prejudicada durante os processos de crise, tá? Vamos dar andamento nos slides. Então, olha que interessante. Eu comentei que a gente tinha o resultado aqui de uma pesquisa. A fonte é do site da UOL. Em meio à pandemia do Covid-19, o percentual de famílias com dívidas atingiu em junho o recorde histórico de 67,1%. O que significa isso, gente? 67% da população em condições, né, ou melhor, não estão em condições de solver suas dívidas. Ou seja, ele passou do ponto aonde ele ganhava e gastava, e esse gasto maior por um período, né, recorrente, ou seja, gastou mais em um mês do que ele recebeu, gastou mais em um mês do que ele recebeu no segundo. Chegou em um momento específico, as gordurinhas que ele tinha, as economias que ele tinha, né, as reservas foram consumidas plenamente e ele começou a entrar em um processo de endividamento, tá? Aí você me pergunta, isso é fácil de acontecer? Muito fácil, tá? Essa condição de falta de lastro, ela é muito visível nessa classe média, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, a pergunta que fica é, você sabe exatamente, né, porque esse efeito acontece? De onde vem esse mecanismo? Como é que isso tudo é montado dentro das pessoas, né? Vamos lá. Então, só para a gente ter uma ideia, geralmente, quando a gente fala de ser humano, a gente vai esbarrar de uma forma muito real nessa condição do comportamento. Na verdade, o comportamento nada mais é do que você responder a alguns estímulos externos. Então, em função de algo que acontece, né, fora de você, com o passar do tempo, olhando aquelas condições e estímulos, né, você começa a externalizar alguns reflexos, alguns comportamentos, algumas respostas, tá? Então, se você mora em um lugar muito agressivo, existe a possibilidade, com o passar do tempo, de você se tornar também uma pessoa agressiva. Aonde aqueles modelos que você vê e vive, né, todos os dias, aquilo vai sendo incorporado, aquilo vai sendo levado para dentro de você e você começa a manifestar de uma forma direta ou indireta algo relacionado a essa condição de comportamento, tá? Então, o comportamento vai ser o grande, né, mal, né, ou o grande bem que a gente tem. Aí a gente vai discutir, puxa, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que isso acontece, é normal, né, ou não é normal? A gente vai discutir nos próximos slides, tá? Então, tudo acontece em função de estímulos externos transformando, né, o nosso pensar e o nosso agir conforme o tempo passa,
tá? Então apenas refletimos as condições externas dentro de uma frequência, dentro de um volume grande de sinais que você tenha recebido, tá bom? E aí olha que interessante, durante o momento pandemia, tá? Eu queria que vocês pensassem no seguinte: quais foram, né, ou quais são os seus novos hábitos adquiridos, né? Então, olha que interessante. Simplesmente o fato de você parar uma semana, 2, 3, 4, 5, um mês, 2, 3 e por aí vai, é interessante você perceber que tudo que você fazia há alguns meses atrás, muito provavelmente você deixou de fazer nesses períodos chamados períodos de isolamento social. Então, você deixou de fazer muita coisa e você iniciou atividades diferentes, né, àquelas que você desempenhava no passado. Então, é interessante a gente perceber que algumas coisas mudaram, tá? Então, por exemplo, novos hábitos, novos comportamentos. Então, mais cuidados com a higiene, comprar, né, de pequenos produtores locais, fazer supermercado online, utilizar os serviços de delivery, fazer reuniões por videoconferência, né, diminuindo viagens de trabalho, trabalho remoto, né, o que a gente costuma dizer, costuma chamar do home office, lives de shows nas redes sociais, lives, né, de reuniões e 1001 coisas, atividades físicas em casa, então nossas academias foram suprimidas, né? Dispensamos, né, as nossas secretárias, as nossas diaristas e começamos a fazer as próprias atividades. Utilizamos telemedicina com medo de ir até, né, um hospital, um pronto atendimento e iniciamos, né, ao uso de máscaras e outras formas de prevenção, tá? Então, quer queira, quer não, só o fato de uma pandemia, né, estar acontecendo e a gente se pensava, isso vai passar rápido. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, né? Então, a gente tem que entender que esse período de exposição a uma nova vida nos traz novas maneiras de pensar. E eu tenho certeza absoluta que deve ter acontecido com você, da mesma forma que aconteceu comigo, os momentos que a gente chama de reflexão, tá? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, como essa reflexão me levou a fazer a gestão do meu dinheiro, tá? Então, é isso que a gente vai discutir nesses momentos próximos, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, só para vocês terem uma ideia, quantas foram as pandemias da história, né? Tivemos ali a peste bubônica, tivemos a varíola, né, século XIV, tivemos as grandes pandemias de cólera, né, gripe espanhola, 1918, gripe suína, né, que foi o H1N1, e agora, recentemente, o Covid. Então, se até hoje você não tinha passado por uma super crise, e é interessante que muita gente não tinha, né? A pessoa nasceu, está aí com seus 20, 30, até 40, 45 anos, não tinha passado por grandes, né, momentos de questionamento, igual a esse que a gente está passando nesse exato momento. Então, infelizmente ou felizmente, nós temos esses momentos de reflexão, tá? Quem viveu uma ou mais, né, crises, e aí eu estou colocando os eventos pandêmicos como grandes geradores de crise, mas também temos outros, né? Só para vocês terem ideia, né, do que foi uma crise causada pelas pandemias, aí você pode ver, né, cada um dentro da sua época, causando fome, causando morte, causando desemprego, causando 1001 elementos, né, que pudessem dificultar, né,
o uso do dinheiro ou você facilitar a propagação de outras situações. Então, assim, as pandemias foram grandes momentos de geração de crise, tá? Outro fator também que a gente pode até entender como muito importante é a questão das guerras, né? Só para você ter uma ideia, aqui você tem um mapa, né? Olha que interessante, você até olhando de uma forma ampla, né? Esparramado pelo mundo, você tem guerras, você tem conflitos. E é interessante você perceber que já há muito tempo nós brasileiros não estamos em cenários de guerra, tá? Lógico, nossos antepassados até devem ter participado das grandes guerras, né, provavelmente, ou das pequenas revoluções dentro do próprio Brasil, mas isso já há bastante tempo não se manifesta. Então, quer queira, quer não, o Brasil tem uma característica pacífica, então nós muito tempo não vemos guerra, com relação a intempéries, né? Então você tem, não temos furacões, não temos grandes problemas climáticos, né? Tsunamis ou algo similar, terremoto, né? E vulcões. Então, o Brasil, seja ausência das pandemias, ausências de crise na saúde, ausências de guerra, ausência, né, de problemas climáticos, nós temos ali uma condição relativamente privilegiada comparados a outros lugares do mundo, tá? Então é interessante a gente perceber isso. E isso acaba resultando no seguinte: aqui você tem algumas fotos, né, dessa condição de guerra, a mesma situação. Então, pandemia dificulta, né, quase que impossibilita você manter ali uma vida normal, vamos se dizer assim, né? E aí, tecnicamente, as guerras também, a mesma coisa. Você tem cidades destruídas, né? Plantações arruinadas, gente morrendo, empresas fechando. Então, assim, em momentos de crise, não temos uma grande facilidade da circulação do dinheiro, tá? E aí vem a contraposição com o Brasil. Quando a gente fala de Brasil, o que a gente acaba lembrando, né? Brasil é futebol, Brasil é carnaval, Brasil é cerveja, Brasil é churrasco. E essa mentalidade que já vem sendo carregada, lógico, não é só isso, né? Mas a grande parte dos brasileiros tem um pensamento minimalista parecido com esse do slide, tá? Então é interessante a gente perceber que um povo ele é formado através de todos os seus sofrimentos, né? Mas claramente o Brasil não tem uma história de sofrimento muito grande comparado aí a países da África, a países, né, da Europa. Então a quantidade de guerras que já aconteceu no continente europeu, e se você comparar com o continente americano e você pegar a América do Sul, você vai perceber que guerra aqui é algo bastante raro, tá? Então olha que interessante, todas essas condições de crise te levam a um comportamento retentivo, ou seja, o europeu ele foi doutrinado pelas crises a trabalhar a economia, né? Então ele tem que poupar, ele tem que investir. O brasileiro não. O brasileiro sempre teve fartura, o brasileiro bem ou mal sempre comeu, o brasileiro bem ou mal sempre se virou. E essa questão da facilidade te leva a um comportamento esbanjador, tá? Então a gente vai falar desses comportamentos no próximo bloco, tá? Então a gente vai falar dessa crise, né? Essa síndrome do comportamento congruente,
Ou seja, vamos falar daqueles que têm uma mentalidade econômica, países que foram formados por dificuldades, têm uma visão econômica, têm uma visão de poupança, têm uma visão de investimento. Os países que foram formados numa vida mais tranquila têm um perfil mais gastador. Vamos falar disso daí. E no próximo bloco a gente também vai falar de algumas dicas para como trabalhar melhor esse dinheiro que vai ficar na nossa mão, tá? Tudo bem? Então não percam o próximo bloco, vai estar no próximo link que você receber, ok? Muito obrigado, até já!